a cidade com o meu exército, que de modo que quando eles saírem para fora, eles vão ser mortos. Então o povo, acabou aqui? Agora olha. Então o povo, ele se tranca na cidade, com medo de ser morto pelo rei, e a estratégia do rei, que cerca a cidade, é uma estratégia boa. Ele pensou, eu vou cercar a cidade, eles não vão entrar comida, não vão entrar alimento, não vão entrar animais, não vão entrar nada dentro daquela cidade. Uma hora eles vão ter que sair para fora. E essa hora a gente mata eles. Elimina eles. Então o povo se tranca dentro da cidade e começa a conviver com o que eles têm em mãos naquele tempo. A história diz que o ponto que foi chegando a situação dentro daquela cidade, uma situação de calamidade, aonde que o alimento foi se acabando, porque não entrava alimento dentro daquela cidade. Eles consumiam o que tinham. Então os animais que tinham começaram a ser mortos. Ao ponto de uma cabeça de jumento valer 80 ciclos de prata. Ao ponto de eles comerem fezes de pombos. Pastor, mas isso é um absurdo. Comer fezes de pombo? Segura mais um pouco. As vacas, os bois se acabaram. A cabeça do jumento, o jumento que era usado para transporte se torna um alimento. Quem tinha dinheiro começou a comprar, mas a lei da procura aumentou e os preços das coisas também aumentaram. Agora imagine, se está difícil para quem tem, imagina para quem não tem. E a situação foi ficando precária dentro daquele lugar, que as fezes de pombo também já começou a ser alimento. Ao ponto também de duas mulheres não ter mais o que comer, uma olhar para a outra e combinar. Hoje eu cozinho meu filho e nós comemos, amanhã você mata o seu e nós também comemos. E elas toparam fazer isso, um acordo. Então uma vai, mata o seu filho, faz um cozido e comem o filho uma da outra. No outro dia, era para outra mulher matar o seu filho para que eles pudessem comer. Olha a situação de absurdo que chegou ao ponto essa cidade, esse povo. E o desespero que eles estavam vivendo. Só que quando chegou ao ponto da outra mulher matar o seu filho, a Bíblia relata então que ela esconde o seu filho. E começa uma briga. E chega-se até o rei. O rei então quer saber o que está acontecendo aí. E ela fala, ontem nós combinamos de eu matar o meu filho e ela matar o dela. Eu comi o nosso filho hoje e amanhã comeríamos o dela. Só que quando chegou hoje, ela escondeu o dela. O rei então rasga suas vestes. Ele fica doido ao ponto que chegamos. Ele entra em desespero. E manda um dos seus homens atrás do profeta. Aí chega aqui onde nós lemos esse versículo. Então Eliseu disse, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria.
Ou seja, o profeta, ele profetiza que amanhã, a esta hora, haverá comida na porta de Samaria. O profeta profetiza, mas o cenário que aquele povo estava vendo, eles não creram na palavra do profeta. Quantas vezes Deus traz homens pregadores para trazer uma palavra para a igreja, mas de repente, pelo cenário que você está vivendo, você não crê. Se é de porta aberta, você faz muito tempo que está desempregado, você não acredita. Se é cura, você não acredita. Se é libertação, você não acredita. Por quê? Porque os seus olhos estão vendo, mas o que Deus fala, você não crê. O profeta profetiza: amanhã, a esta hora, haverá comida na porta de Samaria. E o que acontece? O capitão de confiança do rei duvida. Ele não crê. E o profeta fala: você vai ver, mas não vai comer. Você vai ver, mas não vai participar. Olha que muitas das vezes na igreja tem pessoas que entram e são abençoadas, e tem pessoas que estão há muito tempo que ainda não são. Por quê? Porque quando ela entra atrás de resposta, e o que Deus fala, ela aceita e cumpre na vida dela. Porque aquele que dá o primeiro passo, Deus abre portas e caminhos. Agora aquele que duvida, se estaciona. E o que acontece? Deus está olhando do alto céu. Aquela situação. O povo trancado, com medo. Parece que é igual agora nós estamos vivendo, com a pandemia. Liga a televisão, morreu não sei quantos. Desliga a televisão, vamos ligar o rádio. Liga o rádio, está morrendo não sei quantos. Desliga o rádio. Vamos ler um jornal. O jornal também só tem desemprego, porta fechando. Meu Deus, o que eu faço? Se tranca dentro de casa. A situação que aí fora, que o inimigo levantou, que os seus olhos estão vendo, não condiz com o cenário. É como o capitão, ele duvidou. Será se isso vai acabar? Será se vai vir para a minha vida? Será se alguém da minha família vai falecer? Será se as portas vai fechar? Começa a bater uma dúvida. E Deus lá do alto céu só olhando aquela situação. Peraí, agora eu quero ver se o meu povo que me chama pelo meu nome, agora eu quero ver que o meu povo que eu já levantei profetas para falar, agora eu quero ver como que ele vai sair diante do inimigo. E Deus fica olhando. A Bíblia relata que mais ou menos foi 1 ano essa situação em Samaria. 1 ano. Esse povo perecendo. Dentro dessa cidade era um inferno. Alimento não tinha. Morte todo dia. Um cenário de pavor. Mas não levantava um para querer mudar essa situação. Mas não levantava um para falar: chega! Não aguento mais, Senhor. Muda, meu Pai, esse cenário. E Deus olhando aquela situação, quem que eu posso usar? Se ninguém toma posição, se ninguém enxerga que tem um Deus que tudo pode, ó Senhor. E Deus começa a olhar aquela situação. Dentro da cidade, ele não enxerga. Mas fora da cidade, ele fala: espera aí, estou vendo 4 leprosos.
Mas um versículo para baixo diz assim, verso 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morremos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos, ai. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco ao arraial dos sírios, e se deixarem-nos viver, viveremos. E se nos matares, tão somente morreremos. Entenda a situação desses 4 leprosos que estavam do lado de fora da cidade. Leprosos, eles eram excluídos. Pessoas que um dia viveram bem, mas por causa de uma situação foram excluídos. Tem gente que já pegou aqui. Tem pessoas aqui que já foram chefes, empresários, pessoas aqui que já foram bem-sucedidas, e era cercada de paparicos, era cercado de pessoas ali ao redor, fazendo churrasco, convidando para a praia, convidando para casa, convidando para isso, para aquilo, e de repente hoje, olhando para você, por fora, você não tem lepra, igual antigamente, mas por dentro você está vivendo igual um leproso, porque na casa você é excluído, no trabalho você é excluído, na rua da sua casa você é excluído, porque pessoas leprosas, elas são excluídas, deixadas de lado. Quantas vezes, Senhor, tinha pessoas ao redor de você e hoje não tem mais? Por que será? O que aconteceu? Acabou o dinheiro? O que aconteceu? Acabou o status? O que aconteceu? Perdeu o cargo do serviço? Eu já vivenciei isso daí. Eu tinha um cargo numa empresa, graças a Deus voltei hoje com o mesmo cargo, mas quando eu era convidado para tudo. Churrasco na roça, casa na praia, tudo que tinha, eles tinham que convidar eu, porque eu era o líder, eu era o chefe da empresa. Então eles queriam me agradar e convidavam eu, e eu era cego, eu ficava assim, todo mundo gosta de mim, rapaz, todo mundo quer que eu esteja perto, olha que bacana isso, eu achando que todo mundo gostava de mim pelo meu jeito, mas quando eu saí da empresa, cadê todo mundo? Sumiu todo mundo, acabou o churrasco, acabou casa na praia, acabou os convites, ninguém mais foi em casa. Comecei a viver igual esses leprosos. Olhando por fora estava tudo bem, mas por dentro a ferida corroía no coração. Tem pessoas aqui que talvez esteja assim. Tem pessoas aqui que talvez esteja passando essa situação. Mas fique contente com o que Deus veio trazer aqui para você hoje. Fique contente pela palavra que Deus vai plantar no teu coração aqui hoje. Perceba-se que dentro da cidade tinha soldados, tinha guerreiros, tinha doutores, tinha empresário, tinham homens de guerra, mas quando chegaram o inimigo, eles todos se acovardaram. Mas não era profeta. O inimigo se levantou, se acovardou. Não pregava a palavra, não louvava bonito, o que aconteceu? O inimigo se levantou, se acovardou. Deixa eu te falar algo aqui. E guarde isso. Davi, um jovem, pequena estatura, seus irmãos guerreiros, fortes, estão na guerra, guerreando, homens acostumados com batalhas, homem acostumado a vencer.
Davi então vai levar comida, alimento para seus irmãos. Só que quando Davi chega lá no cenário, ele se depara com um gigante, afrontando o povo. Talvez você já ouviu muito falar sobre o gigante que afrontava o povo, e Davi veio e vence. Mas preste atenção num detalhe muito importante, porque Davi chega naquele cenário, Davi ele olha para o gigante, e ele olha para um lado e para o outro, ele vê homens valentes, homens de guerra, mas todos aqueles homens estavam dando ouvido ao que o gigante estava falando e afrontando, e ao ponto daqueles homens se acovardarem, ao ponto daqueles homens ficarem com medo. Só que Davi, quando chega nesse cenário, ele olha o gigante, ele escuta também o que o gigante fala, mas só que o rei já tinha falado uma promessa. O rei tinha falado assim, ó: aquele que vencer o gigante, eu darei a minha filha, isentarei de imposto a sua casa, a sua família, e te enriquecerei. Ou seja, o que o rei falou serviu para todos, mas estava todo mundo de olho no problema, que se esqueceu do que o rei falou. Enquanto estava todo mundo olhando para o gigante, Davi chega e pergunta: qual é a promessa do rei? Qual é a promessa do rei? Ele pergunta para os homens. Perceba-se que todo mundo está no mesmo cenário, mas por que um brilha mais que o outro? Porque tem pessoas olhando para o gigante e Davi está olhando para o rei. Davi pergunta: qual é a promessa do rei? Qual é a promessa do rei? Eu não estou nem aí para o gigante, eu só estou dando ouvido para o que o rei falou. Eu só estou dando ouvido para o que o rei falou. Se o rei prometeu, então para mim o gigante já era. Perceba-se que problemas vão se levantar todos os dias. Mas perceba-se que a promessa de Deus também está sobre a sua vida todos os dias. Então você não tem que olhar para o problema, você tem que falar: o rei prometeu, filho, eu estou tranquilo, eu vou sair, eu vou para cima, Deus tem promessa na minha vida, eu não vou ficar covardado não. O gigante pode se levantar, eu sei que se eu derrubar ele, vai levantar outro, mas não estou nem aí não, eu vou para cima, eu vou para cima. Oh, glória! Voltando aqui, aqueles 4 leprosos, excluídos, fora da cidade. Aí talvez você pergunta: mas por que o rei da Síria não matou esses leprosos? Porque de tanto que eles eram miseráveis, nem custava matar eles. Ele pensou assim: isso aí vai morrer aí mesmo. Já está excluído, deixa eles aí, não vai a mínima importância. E aqueles leprosos, eles viviam de alimentos que a cidade jogava por cima do muro, para eles comer. Mas imagina uma coisa só, se lá dentro não tinha, imagina lá fora. Se nem dentro tinha, lá fora então já era. E chega um ponto que aqueles leprosos, eles se revoltam. A Bíblia diz que eles se revoltam. Eles falam: se ficarmos aqui, morreremos. Se nós entrar na cidade, não tem comida, nós também morreremos. E se nós formos para o acampamento onde está o inimigo, também nós vamos morrer. O que nós devemos fazer? Eles tomam uma atitude. Eles falam assim: ó, só nos resta ir para cima do inimigo. Só nos resta nós ir para lá, porque lá tem comida, lá tem alimento. Se nós ficar aqui, não vai mudar a nossa vida. Se eu voltar para trás, vou morrer também. E eles tomam uma atitude: vamos para cima. Vamos para cima. Vamos para cima.
Aí é onde que Deus olha lá e fala assim: epa, peraí, estou vendo um movimento ali, para tudo, Gabriel, vem para cá, olha lá, eu estou esperando alguém de dentro da cidade se levantar, quando de repente, olha os 4 leprosos lá, para quem não dava nada, olha lá, quem estava excluído, olha lá, quem não dava nada para eles, olha lá, vamos agora ver o que eles vão fazer. A Bíblia diz que os 4 leprosos então tomam uma decisão. Eles tomam uma decisão. Falar assim: vamos ao acampamento deles. Aqui não vai adiantar nós ficarmos parados. Se nós entrar na cidade também não tem alimento. Então nós vamos partir para cima do inimigo. A Bíblia diz que quando aqueles leprosos, eles vão para o acampamento do inimigo, Deus então se levanta, Deus então faz algo sobrenatural. Quando aqueles homens caminhavam em direção ao inimigo, Deus fez com que fizesse um barulho de um exército tremendo. Era 4 leprosos, mas para o arraial era um exército enorme que estava vindo. À medida que eles caminhavam, o barulho de cavalos, o barulho de soldados era enorme, que ao ponto daqueles homens que estavam de guarda, de prontidão, eles começaram a ouvir falar e se apavoraram. Eles se apavoraram de uma forma tremenda, que um falou para o outro assim: está vindo um exército enorme aqui contra nós, vamos correr. E ele sai correndo para dentro da cidade para anunciar que estava sendo atacado por um exército grande, porque o barulho era enorme. E a Bíblia diz que ele sai correndo apavorado, deixa tudo para trás, não pega nada, sai com a roupa do corpo correndo, desesperados. E quando de repente vem os 4 leprosos, caminhando, quando de repente vem aqueles 4 homens para fazer a mudança, quando de repente vem aquele que ninguém dava nada, quando de repente vem aquele outro que era excluído da sociedade, quando de repente se levanta e parte para cima do inimigo, aí Deus fala: é esse que eu quero usar, enquanto ninguém está dando nada para ele, o que tem dentro dele vai mudar a história de muitos aqui, enquanto ninguém está dando nada para ele, ó Senhor, ele muda a história da casa inteira. Hoje ele pode estar sentindo até como um leproso, mas amanhã ele vai ter história para contar, ele vai ter testemunho para falar, porque Deus muda a situação da sua casa, da sua família. Perceba-se que muitas das vezes Deus está esperando uma atitude. Muitas das vezes Deus está esperando você sair da sua zona de conforto. Porque tem pessoas que está cercado no mundo, num pensamento, está sofrendo. Vamos trazer para hoje, tem pessoas que não estão vindo para a igreja. Tem aquelas que estão na zona de risco mesmo, mas tem pessoas que não estão, que poderiam estar aqui. Mas perceba-se que quando ela está fechada no seu mundo, dentro da cidade, dentro do seu mundo, não tem alimento. Dentro da cidade, não tem alimento. À medida que o alimento vai acabando, o que acontece com a pessoa? Ela vai enfraquecendo.
ela vai enfraquecendo. E o que ela não fazia, ela começa a fazer. Veja o ponto dessas duas mulheres, uma combinar com a outra. Eu mato o meu filho e depois você mata. Pensa comigo, o desespero, a situação e o inimigo atuando na mente, falando, mata. Porque faltava alimento. O mundo que ela estava vivendo, o cercado que ela se construiu, faz com que ela tome atitude que não é a que Deus quer. Porque era para estar bastante pessoas frequentando a igreja. Aqui tem, a minha igreja também, tem pessoas também que não estão vindo. Tem pessoas também que aproveitaram esse período com desculpa para não ir. Mas não tem que dar desculpa para pastor, né? Para as pessoas. Imagina você chegar no pastor, o pastor não vai mudar. Agora imagina você chegar em Deus e ficar falando com Deus, ó Senhor, eu não estou indo na tua igreja por causa disso. Só que Deus não tem como você esconder dele. Você consegue até enrolar um pastor, colocar uma boa desculpa, né? Montar um bom cenário. Mas com Deus você não vai conseguir fazer isso. E à medida que você não está se alimentando, você está enfraquecendo. À medida que você não tem alimento para você sair, primeiro você se alimenta e se torna forte. Você se enche. Aí você sai para a guerra. Mas estando fraco, você é vencido fácil. Estando fraco, você é vencido fácil. A Bíblia diz então que os 4 leprosos vão e o povo que está lá pensa que é um exército que está chegando e corre desesperadamente. Deixa tudo para trás, abandona suas casas, abandona tudo, larga tudo. Quando chegam os 4 leprosos naquela situação, eles começam a olhar e ficam apavorados. Eles vêm olhando, não tem ninguém. A Bíblia diz então que eles entram numa tenda, naquele tempo era a casa, eles entram, olham, sentam na mesa, comem, comida boa, comida farta, pegam vestes boas, se vestem, pegam ouro, pegam prata, tem cavalos, e eles olham, se fartam. A Bíblia diz então que aqueles 4 leprosos, eles saem um pouco, se escondem um pouco para ver. Ou seja, parece que eles não estão acreditando com o que eles estão vivendo. A Bíblia então diz que eles voltam de novo, entram em outra tenda, comem comida farta, pegam ouro, pegam prata, se alimentam, pegam vestes bonitas. Perceba-se que quem não tinha, passa a ter. Quem não comia, passa a comer. Quem não tinha veste, passa a ter. Olha a situação daquele que sai da zona de conforto. Tem que dar o primeiro passo. Deus está só esperando. Filho, você está perecendo porque você ainda não me buscou. Filho, você ainda está perecendo porque ainda você não saiu do lugar. Eu só estou esperando você dar o primeiro passo. Eu não sei aonde Deus quer te levar. Se é uma porta de emprego, se é uma loja, se é para cantar, se é para pregar. Mas Deus fala, filho, dá o primeiro passo. Eu fico imaginando aqueles leprosos comendo. Quanto tempo não comia? Quanto tempo perecendo? E engraçado que mudou assim, ó. Perceba que para Deus não tem tempo, irmãos. Para Deus não tem tempo. Ele pode mudar assim, ó, no estalar de dedo a sua vida. Ele pode mudar assim, ó,
Aqueles leprosos, então, eles ficam alegres com aquela situação, falando: meu Deus, nós não tínhamos o que comer, o que vestir, e agora nós estamos aqui bem. A Bíblia então diz que aqueles leprosos, eles tomam uma decisão e falam: peraí, nós estamos bem, mas o nosso povo, o nosso irmão, estão perecendo. Peraí, Deus nos ajudou, agora nós vamos ajudar quem perece. Por isso que eu falei aqui, hoje você está vindo aqui, talvez pode estar até com uma lepra por dentro, vivendo igual esse leproso, excluído. Talvez já viveu muita situação de humilhação, muitas portas se fecharam, muitas coisas ruins aconteceu talvez na sua vida, mas percebe-se que muitas lutas você já viveu, e você está aqui hoje, porque Deus te trouxe para te preparar, porque através da sua vida, a tua casa muda, através das suas bênçãos que Deus vai colocar nas tuas mãos, você vai abençoar muitas pessoas que estão ao redor de você. Hoje você não pode nem acreditar, olhando para a situação, quem diria aqueles leprosos, excluídos, com fome, jogado lá, de lado, mudar a situação de uma cidade, mudar a situação de uma casa, mudar a situação de um país. Tem pessoas que não se vê numa grande empresa, tem pessoas que não se vê como doutor, tem pessoas que não se vê como empresário. Mas eu te faço uma pergunta, quando eu vejo uma pessoa que chegou num cargo alto, numa empresa grande, algo assim extraordinário assim, ou talvez até seja um pregador, um levita, canta bonito, isso não é inveja, isso é para mostrar que se ele chegou, você também pode chegar. Que diferença tem dele para você? Não é de carne? Você também é. Qual é o pensamento? O que chama a atenção de uma pessoa que já conquistou não é você invejar ela, é você se fortalecer e falar assim: se ele chegou, também chego. Oh, glória! Se ele conquistou, também conquisto. É Deus mostrando para mim que as bênçãos é para todos. Oh, aleluias! A Bíblia diz então que aqueles 4 leprosos tomam uma decisão. Vamos voltar. Vamos voltar porque o nosso povo perece. E ele vai e fala com o povo, chama os soldados e falam: o arraial está abandonado. Lá tem comida, fartura. A Bíblia diz que dentro daquela cidade só restou 5 cavalos reais. E eles pegam e falam assim: pega 2. Nós não sabemos o que nos espera. Eles montam e vão ver o que aconteceu. A Bíblia diz que pelo caminho eles vêem muitas roupas jogadas, muitos pertences que foram deixados pelo caminho. Então eles voltam e anunciam na cidade: está vazia, não tem nada, tem comida, tem fartura. O povo então sai em desespero. Imagina o povo correndo atrás da sua bênção, não tinha comida, e ao ponto que a Bíblia relata que aquele capitão que duvidou estava à porta. O povo passou correndo, que passou por cima dele e ele faleceu. Assim se cumpriu a palavra: você vai ver, mas não vai comer. Aquele que duvida da palavra de Deus não conquista. Aquele que duvida do que Deus é capaz nunca muda nunca muda a sua vida.
Mas eu quero te dizer algo. Eu não sei aonde Deus vai te levar. Eu não sei o que Deus tem para te colocar em tuas mãos. A palavra veio para te dizer, não importa cargo, não importa classe, não importa a situação. E quanto mais menos usado você é, mais Deus quer te capacitar. Porque dentro da cidade tinha guerreiros, tinha soldados, tinha homens valentes, mulheres valentes. Mas por que ninguém tomou uma decisão de sair? O inimigo cega. Aí Deus fala para você, filho, você hoje se coloca como pequeno, mas para mim você é grande. Você acha que você não é capaz, mas para mim, eu te capacito. Você acha que não vai dar certo, eu falo para você, filho, se você soubesse o tamanho que vai chegar, você já tinha começado a caminhar. Se você soubesse o tamanho do propósito que eu tenho na sua vida, você já tinha glorificado, você já tinha saído do lugar. Mas perceba-se algo interessante nessa mensagem toda. Deus usa 4 leprosos e a Bíblia não relata o seu nome. O que chama a atenção, por quê? Não relatou o nome daqueles 4 homens. Sabe o que acontece hoje em dia? As pessoas começam lá de baixo, não tem nada. Aí Deus pega lá de baixo, vem trazendo, capacita, levanta, coloca nas tuas mãos. Ela se torna uma pessoa bem-sucedida. Ela se torna um pregador famoso. Ela se torna uma levita famosa, para que você possa entender. Quando de repente essa pessoa acha que ela já é a maioral. O nome dela tem que brilhar primeiro, em vez de brilhar o Espírito Santo. O nome dela tem que estar no outdoor, o nome dela tem que estar na internet, o nome dela tem que estar em todo lugar. Mas perceba que na história, aqueles 4 que mudaram a história de uma cidade, não se fala o seu nome. Então não venha querer, oh aleluias, olha o que Deus está falando. Quanto mais humilde você for, mais Deus te abençoa. Aqueles 4 leprosos não estavam preocupados com o seu nome. E foi os 4 que saíram ali, que chegaram, pegaram a bênção primeiro. Foram os 4 que se alimentaram, que comeram, que se fartaram primeiro. Foram os 4 que vestiram roupas reais, roupas bonitas, porque todo mundo largou tudo para trás. Mas perceba-se que foram os 4 que, depois de estar bem sucedido, os 4 ainda continuaram a fazer o que Deus nos deixou. Filho, quando eu te colocar por cabeça, não se esqueça daqueles que estão perecendo lá embaixo. Filho, quando eu colocar nas tuas mãos, quando eu te der algo, não se esqueça daqueles que hoje não têm, filho. Porque um dia, filho, esses também eu quero capacitar, para que um dia eu possa também usar a vida deles, como eu estou usando a sua hoje, filho. Filho, eu coloco em tuas mãos algo precioso, filho, que a partir de hoje vai começar a ser usado. Eu coloco em tuas mãos hoje algo precioso, filho, que a partir de hoje muda o quadro da situação da família. Eu não sei se é cura, eu não sei qual é a situação, mas Deus está falando, hoje muda a história da sua família, hoje muda esse cenário, hoje muda esse cenário. Perceba-se que o inimigo sempre ele constrói algo para nós enxergar. Davi peca porque ele olhou e desejou.
O gigante se levantou e começou a afrontar. Soldados, acostumados com guerra, olhou para o gigante e falou: meu Deus, como é grande. Se acovardaram. Davi, pequeno, com visão diferente, muda a história. O inimigo sempre levanta algo para nos amedrontar. Eu já faz tempo, e eu falo diante de ontem que eu vi o primeiro tempo do jogo, mas já faz tempo que eu não assisto televisão. Faz tempo, pastor. Eu comecei a fazer uma obra lá em casa e eu tive que tirar a televisão do lugar. Aí eu coloquei no quarto das crianças, acabou. E essa obra está faz tempo. Aí ontem que eu sentei com os meninos no quarto, ele falou: pai, vem assistir o jogo comigo. Aí eu estava comendo junto com eles ali sentado, vi o primeiro tempo, acabou, já fui embora pro meu quarto. Então faz tempo que eu não estou assistindo televisão. Aquele negócio que aconteceu lá naquela explosão em Beirute lá, eu fiquei sabendo pelos meninos que trabalham no serviço. Parece que eu estou meio isolado. E para mim parece que está sendo bom. Porque eu não ligo a televisão, não estou vendo lá morte, porta fechada, morreu não sei quanto. Está aumentando o caso de Covid, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Imagina muita informação. Eu falo para você porque eu trabalho em supermercado, numa rede de supermercado. E um amigo meu, assim que saiu esse negócio de coronavírus, ele me ligou. Ele falou assim: você está onde hoje? Eu falei assim: hoje eu estou aqui em Lorena. Ele falou para mim: você consegue trazer para mim aí R$200 de hambúrguer, nuggets, empanado? Eu falei assim: R$200 disso daí? Aí ele falou assim: eu estou assistindo a televisão aqui, o negócio tá feio, traz para mim R$200 disso daí que eu estou com 2 geladeiras, uma eu vou encher de mistura. Eu falei para ele assim: irmão, primeiro, eu não tenho R$200 aqui. Eu falei para ele: eu não tenho R$200 aqui, irmão. Eu vou ter que... Aí ele falou assim: então vou ver o que eu faço. Ele ligou para outro rapaz foi trazer, meu Deus, R$200 de caixa de hambúrguer, de nugget, de coisa. Eu falei assim: vai virar um passarinho, vai voar, vai enjoar. Ele entrou em desespero, porque ele começou a ver informação na televisão, o desespero. Mas, na verdade, o desespero bateu nas pessoas assim que saiu, soube falar do coronavírus. Porque eu trabalho em supermercado, eu sei. Foi um desespero no supermercado, todo mundo correndo para fazer compra, não queria nem saber como é que estava o cartão. Mês que vem nós vê, o negócio é nós garantir o alimento. E parecia que era Natal, as compras enormes no carrinho, saco de arroz, de feijão. Eu olhava assim, eu ficava assim: meu Deus, que isso? Papel higiênico então nem se fala, diz que coronavírus acaba com papel, porque o povo levava de monte embora. Eu falei: o que é isso, meu pai? O desespero bateu nas pessoas. Eram as pessoas ligando para mim: traz isso. Eu falei assim: daqui a pouco eu vou comprar um caminhão só para trazer compra dos outros, todo mundo pedindo as coisas. E aquele desespero. Aí o que acontece? Passou um mês, estourou o cartão, e agora para pagar? Segundo mês, e agora para pagar? Tem pessoas, que se embolou em contas devido ao desespero que aconteceu, devido ao que estava vendo, entrou em desespero. É normal? É normal, porque o que nós vemos é o que nós acreditamos. E perceba-se que o que Deus fala, nós sempre duvidamos. Porque é palavra. Então Deus hoje trouxe para você aqui algo muito interessante hoje. Um povo que estava trancado em desespero. Em desespero, eles iam morrer. Porque a comida estava acabando, já chegou ao ponto de comer
virou canibalismo. Então Deus usou os leprosos para mudar a situação daquele povo. Então Deus hoje está à procura de pessoas para mudar esse cenário. Posso te fazer uma pergunta? Alguém que perdeu algum parente para o coronavírus? Hã? Falar assim, pastor, eu perdi um parente meu por coronavírus. Tem alguém aqui? Por que não tem? Deus te faz essa pergunta, filho, eu guardo, eu protejo aquele que me busca, aquele que esconde, oh, aleluias. Se você soubesse o Deus que você serve, oh, aleluia, Senhor Jesus. Ó Pai, eu tive que perguntar, Senhor, tinha pessoas que estavam duvidando, Senhor, da sua capacidade, meu Pai. Tem pessoas, ó Pai, que está vendo, morre ali, morre aqui, mas a tua casa não será atingida. A tua casa não será atingida. Meu Deus do céu, glória, Senhor. Eu profetizo, ó Pai, que o teu povo, Senhor, começa a colher, meu Deus, bênçãos, vitórias, Senhor. Que nesse cenário de guerra, de aprovação, ó Pai, o Senhor levanta, meu Pai, pregadores, levitas. O Senhor levanta, meu Deus, empresários, Senhor. O Senhor levanta, meu Pai, homens valentes, mulheres valentes, ó Pai, que a partir de hoje, Senhor, muda a história, meu Deus, da sua família, da sua rua, da sua casa, da sua cidade, ó Pai, deste país, Senhor. Hoje o Senhor pega, meu Pai, quem é pequeno, Senhor, quem está excluído, Senhor, e levanta, põe veste, põe ouro, põe prata, Senhor, alimenta bem, ó Pai, e o Senhor coloca por cabeça, meu Pai. Hoje, Senhor, eles nem creem, ó Pai, eu sei, Senhor, que a dúvida bate, Senhor, mas amanhã eles vão lembrar, ó Pai, do Deus, eles vão lembrar, ó Pai, desta palavra, Senhor, eles vão ter testemunho para contar. Eu não tinha, hoje eu tenho. Ontem eu não era ninguém, hoje olha onde Deus me colocou. Eu não tinha nada, Pai. Quem dera ser eu, meu Pai. Aí o Senhor vem e muda a situação. Eu não sei, hoje não tem advogado, mas amanhã vai ter. Hoje não tem doutora, mas amanhã vai ter. Não tem ninguém na família, Pai. Aqui doutor, mas amanhã Deus levanta. Cuidado com o que você vê. Não é o que Deus quer para você. Deus quer o melhor para você. Ele vai te colocar em lugar de destaque. Ele vai te colocar por cabeça, não por cauda. Mais um minuto eu encerro. Mais um minuto eu encerro. Eu já tive experiência com Deus e aprendi, mas a gente é assim, a gente começa a caminhar, conquista, vacila, perde, cai, tem que começar tudo de novo, demora, machuca, dói. Aí Deus pega, te coloca de novo. Aprenda uma coisa, uma vez eu estava afastado da igreja, e eu fui tentar entrar numa empresa, 3 anos de experiência, fiz a entrevista, vou ser o cara certo para esse cargo. Deixei meus documentos,
tudo certinho, nós vamos marcar o exame médico. Esperei, cheguei em casa, falei para minha esposa, deu tudo certo, já vai marcar o exame médico. Passou uma semana, ninguém me ligou. Na outra semana também ninguém me ligou. Achei estranho, que o negócio já era para agora. Voltei lá, eles falaram, está aqui os seus documentos. Mas o que aconteceu? Ninguém soube explicar. Eu peguei meus documentos, fui embora. Mas me incomodou aquilo. Eu peguei e voltei lá depois de uns dias. Falei, o que aconteceu que não me contrataram? Eu tinha 3 anos de experiência nessa área. Estava tudo certo, o exame médico já pronto para ser marcado. E o que aconteceu? E nessa empresa tinha um amigo meu. Ele chamou eu e falou comigo aqui, tá vendo aquele rapaz lá? Eu falei, sim, tô vendo. Ele entrou na vaga que era sua. Eu falei, mas e daí? Ele falou assim, se você falar para ele que isso aqui é uma porta, ele fala que é uma porta. Se você falar para ele que essa flor aqui é um quadro, ele fala que é um quadro. Ou seja, ele não entende nada da área que ele entrou na sua vaga. E eu falei, mas e daí? Não estou entendendo. Por que então que contratou ele, não contratou eu, que tem 3 anos de experiência nessa área? Ele falou assim, mas ele tem uma coisa que você não tem. Ele falou assim, ele tem Deus e você não tem. Ele está na igreja e você não está. Aquilo foi um tapa na minha cara para eu acordar que eu me revoltei. Eu falei assim, não estou com raiva daquele rapaz porque ele entrou na vaga que era minha. Eu estou com raiva do inimigo, de Satanás. Eu me revoltei. O que aconteceu comigo? Eu me enfiei dentro da igreja. Eu falei assim, não aceito perder. Não aceito perder para o diabo. Eu afundei dentro da igreja. Para quem não ia, eu comecei segunda, terça, quarta, quinta. Só não ia no sábado e no domingo. Minha esposa até estranhou, mas você nem ia, agora está indo. O que aconteceu com você? Mudou da água para o vinho assim, da noite para o dia? Eu falei assim, eu não aceito perder. Entrei na igreja buscando a Deus, eu vou entrar. E além de eu entrar, meu cargo vai ter que ser alto, ó Pai. Eu não aceito perder para o diabo, não. Quando foi um dia, eu fui falar com o rapaz, ele falou assim, traz seus documentos. Preparou tudo. Entrei na empresa, comecei a trabalhar. 1 mês e meio trabalhando nessa empresa, houve-se uma reunião. Olha, nós estamos pegando mais loja e nós precisamos levantar líderes, encarregados, pessoas aqui para estar na frente. Eu cheguei no rapaz e falei assim, deu minha hora, eu posso ir? Ele falou assim, não, eu quero que você participe. Aí eu falei assim, então eu vou participar. Eu com 1 mês e meio, ele reuniu todo mundo ali que já estava com mais de anos de casa. Conversou com todo mundo, expôs para todo mundo, falou com todo mundo. Quando de repente encerrou, todo mundo se levantou para ir embora, ele me chamou, vem aqui, quero falar com você. Dentre todos esses que estão aqui, quem que se destaca é você. Eu falei para ele assim, mas espera aí, eu tenho 1 mês e meio aqui, nem passei na experiência de 3 meses, como é que você quer me dar um cargo? Ele falou assim, isso daí você deixa comigo, eu vou arrumar lá no RH. Isso aí deixa comigo, que nós damos um jeito. Eu falei assim, mas espera aí, aqueles que estão há mais tempo do que eu, vai ficar com raiva. Vai ser normal. Aí ele falou assim, eu quero só saber uma coisa, você topa ou não topa? Na hora eu lembrei do que as orações que eu fiz. Eu falei assim, topo. Com 1 mês e meio, meu cargo mudou. De peão, já passei para encarregado. Trouxe todo mundo para o meu lado, porque Deus dá sabedoria. O Espírito Santo te dá sabedoria para lidar com situações. À medida que você busca a Deus, Deus vai te abençoando, te capacitando, te dando sabedoria, direção. Eu fui crescendo dentro dessa empresa, mas percebe-se algo, que o crescimento me fez esquecer Deus. Desculpe passar mais um pouco. O crescimento me fez esquecer Deus, porque daí eu já ganhava bem, gasolina do carro a empresa me dava, a cartão alimentação, cesta básica, salário bom, para que Deus?
Aí eu vacilei. Aí Deus veio, ó, cortou de novo. Aí voltei lá embaixo. Aí aprendi. Hoje voltei de novo na empresa. Estou de novo subindo. Já estou de novo no cargo lá de cima de novo. Entendeu? Aí que eu falo para os irmãos, esse testemunho, irmãos, aonde que Deus te colocar, nunca esqueça dele. Porque imagina eu se eu tivesse com Deus naquela mesma visão, naquela mesma pegada, buscando a Deus, aonde eu estaria hoje? Me faz uma pergunta dentro de mim. Talvez Deus está falando isso para você, se você tivesse na mesma pegada, na mesma busca, no mesmo propósito, aonde você estaria hoje? Ele está tocando em algo aí que estava morto dentro de você, um sonho, um projeto, que você acha que você não é capaz, mas Deus capacita. Quem diria eu? E hoje, também, a empresa me dá gasolina, vale transporte, gasolina, cesta básica, tica alimentação e o cargo. Mas continua na presença. Mais coisa tem Deus para dar. Eu deixo essa palavra para os irmãos hoje. Hoje, porque Ele sabe com quem Ele fala aqui. Deus sabe quem está precisando ouvir isso daqui. O teu sonho que estava morto ressuscita hoje. Eu agradeço, desculpe passar a hora, pastora. Que as palmas louvem ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. É aquilo que foi dito nesta noite, amém, igreja? Pelo pastor. Deus ressuscita seus sonhos, mas nunca esqueça de Deus, amém? Seja sempre humilde, sempre reconhecendo, aleluia, a grandeza de Deus, o senhorio dele, amém? Nunca volte atrás, amém? Deus pode deixar você lá em cima, te exaltar, mas Ele também pode te abater se você se esquecer dele, amém? Aqui é um testemunho vivo do irmão, né? Aquilo que ele viveu. E Deus é fiel, amém, igreja? Vamos ficar em pé nesta noite, para nós orarmos e agradecermos a Deus, né, por este culto abençoado, né, pela palavra. Coloca a mão no teu coração, em nome de Jesus, amém? Nós temos culto domingo, 2 cultos, das 18 às 19. A este Deus, em nome de Jesus Cristo. Hoje é um dia, assim, comemorado, né, o Dia dos Pais. Que Deus abençoe a todos, né, que são pais. Eu creio que alguns deixaram para vir no culto das 8, né, até porque o dia é corrido, o culto das 6 fica assim muito em cima. Quando a gente sai um pouco, atrasa. Mas eu quero, né, dizer a todos que estão aqui, que são pais, que Deus abençoe, né, a todos aqueles que estão nesta casa de oração. Hoje é comemorado o Dia dos Pais, mas eu quero dizer nesta noite que o pai que tem que ser engrandecido, louvado, bendizer o nome dele a todo instante é o nosso Deus, aleluia. Porque se nós estamos aqui nesta noite, você que é pai, você que é mãe, porque tem muitas mães que criaram seus filhos, bem dizer, quase sozinha, né? Foi pai e mãe ao mesmo tempo. Nós sabemos assim que tem mãe que ela cria seus filhos como se fosse mãe e pai, né? E criou muito bem ainda, né? Então, eu quero dizer que Deus o abençoe. E se você tem tido esta sabedoria para cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, pode ter a certeza que as mãos de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que tem cuidado, que tem sustentado e guardado as nossas vidas. Então, hoje é um dia de comemorar, né, onde a gente se comemora o Dia dos Pais. Mas nós queremos hoje engrandecer o nome de Deus, amém? Porque nós estávamos perdidos no mundo, desgarrado, como diz a palavra, como ovelhas que não tinha pastor. Nós estávamos
enganados, né? No mundo aí que oferecia tantas coisas ruins, mas a graça de Deus nos alcançou, amém? Então, nesta noite, o nome do Senhor é glorificado. Abra sua Bíblia no livro de Oséias. Glória a Deus. Oséias 6. Aleluias. Oséias 6. A palavra de Deus diz assim, no versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás no céu. Tu és grandioso, Tu és adorado, Tu és glorificado e exaltado nesta casa. Aqui nós chegamos nesta noite, ó Pai amado, entoamos hinos de louvor e adoração a Ti. E nesse momento, Senhor da glória, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Que o nosso coração esteja voltado para a Tua palavra, os nossos ouvidos aguçados nesta noite, Deus. Para que nós venhamos ouvir e entender, que a nossa mente seja cativa ao Senhor, para entendermos a Tua palavra, o Teu propósito para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Pode se assentar, igreja, em nome do Senhor Jesus. Uma palavra assim, bem conhecida, amém, igreja, de todos nós. Onde diz, eu me lembro que desde que eu me converti há 20 e poucos anos, quase 30 anos atrás, um versículo que sempre gostei, sempre gosto, é esse versículo de Oséias 6, 3, onde a palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. E nós bem sabemos que nós somos a terra, amém? A terra do Senhor, o nosso coração é uma terra fértil. O livro de Oséias, no capítulo 6, 3, ele nos incita a conhecer a Deus. E porém, ele ainda vai mais fundo, ele diz assim: prosseguir em conhecer. Quando fala prosseguir em conhecer, a palavra diz aqui, ir avante, né? Eu vou prosseguir. Eu não quero parar, eu vou prosseguir, eu vou até o fim, eu vou continuar, não é desta maneira? Assim que a palavra de Deus quer dizer para nós, igreja. Quando a palavra diz aqui, é prosseguir em conhecer. Prossigamos e conhecemos. Eu não quero somente conhecer, eu quero prosseguir. Eu quero ir mais além, eu quero ir mais fundo, eu quero chegar um pouco mais longe. É isso que o profeta Oséias estava dizendo nesta palavra, ir avante, né? É uma condição contínua, de uma velocidade, eu quero ir mais. Eu quero ir mais fundo, como tem um louvor, né? Tem uns louvor que fala, né? Eu quero conhecer mais a Deus. E quando a palavra de Deus diz isso, esta palavra, nós vemos aqui, conhecer a Deus é algo quase inacreditável para uns. Sabe por quê? E metafórico para outros. Porque como pode alguém natural, alguém pecador, um homem, uma mulher natural, querer conhecer um Deus invisível e santo? Porque a Bíblia diz que Ele é santo. A palavra do Senhor diz que Ele é santo, santo e santo. Então, conhecer a Deus é algo inacreditável para algumas pessoas. Eles vão falar assim: como pode alguém natural conhecer alguém sobrenatural? Que nós somos natural.
Como que nós vamos conhecer alguém sobrenatural? Como pode um pecador, como nós, conhecer alguém que é santo? E nós vamos ver um pouquinho adiante aqui na palavra, Jeremias, através do livro de Jeremias 29, 13. A palavra de Deus diz que, através do livro, o próprio Deus, ele se deixa ser conhecido por nós. Ele quer ser conhecido por nós, amém, igreja? Ele veio, aleluia, para isso, para que nós conheçamos Ele, aleluia, na beleza que Ele é, na santidade que Ele é, na grandeza que Ele é, no senhorio santo que Ele é. Ele quer que nós conheçamos a Ele. E a palavra de Deus diz aqui, Jeremias 29, 13, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós. Um Deus tão santo, né? Um Deus grande, poderoso. E a palavra diz que Ele quer, né? Ele quer ser achado, conhecido por nós. Ele quer que nós conheçamos Ele de verdade. Por isso a palavra diz, e serei achado de vós. Será que nós temos achado a Deus? Aleluia. Assim como Ele nos achou, nós também precisamos achar Ele. A palavra diz, e serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então, o próprio Deus, Ele quer ser conhecido. Ele quer ser conhecido de nós. E Ele mesmo, né, nos estimula a buscar e a conhecer. É Ele que fala, e serei achado de vós. Ele mesmo nos estimula a buscar e ser achado. Como que eu vou achar Deus? Através da palavra. Como que eu vou conhecer a Deus? Através da palavra. Porque conhecer a Deus, de ouvir falar, igreja, é uma coisa. Eu lembro que quando eu me converti, também um louvor que eu não esqueci, na época louvava muito. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Antes nós conhecíamos um Deus que a gente punha lá na parede, você punha ali um quadrinho, né, um retratinho dele ali na parede ou em cima de um móvel, né, acendia às vezes até uma vela, não era assim? Era um Deus assim que nós conhecia. Mas hoje nós andamos com Ele, aleluia. Hoje eu não preciso carregar mais nada comigo, se eu não estiver com a Bíblia. A palavra diz que a palavra a palavra de Deus está no meu coração. Onde eu andar, eu tenho a palavra. Onde eu andar, eu posso pronunciar a palavra de vida, a palavra que transforma, a palavra que liberta. Onde eu estiver, se eu não estiver com a Bíblia, eu tenho a palavra guardada no meu coração. E onde eu estiver, eu posso levantar a minha mão e repreender aquele mal, repreender aquela enfermidade que tem assolado as nossas vidas, às vezes, e a humanidade. Então, nós vemos aqui nesta palavra, Ele mesmo nos estimula a buscar e a conhecê-lo e ir mais fundo. Por isso que a palavra de Deus diz no livro de Ezequiel 47, do cordão, né, que mediu, ali o primeiro dava no tornozelo, o segundo dava no joelho, o terceiro dava né, assim nos quadril, mais ou menos a cintura, e o outro dava para passar a nado já. Você chegava na água, a água já era profunda. Então, quando nós vemos aí, nós vemos a necessidade
de não ficar só no raso, né? Nós não podemos conformar com um pouquinho, nós não podemos conformar com uma coisinha só, de um Deus tão grande e poderoso, que tem para a minha vida e para a sua, coisas grandes. A palavra diz, lá em Jeremias 33, né? A palavra diz assim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabe. Talvez ainda não experimentamos, aleluia, porque não temos clamado, não temos aprofundado, não temos buscado, aleluia, essa intimidade com o Pai. E Ele quer ser conhecido de nós, igreja. Ele quer ser conhecido. É isso que a palavra me chama a atenção nesta noite, sabia? Ele quer ser conhecido, louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais conhecemos uma pessoa, mais nós sabemos sobre ela, não é assim? Quanto mais você conhece uma pessoa, quanto mais você conhece ela, você sabe o gosto dela, daquilo que ela gosta, daquilo que ela não gosta, não é assim? Onde ela gosta de ir, onde ela não gosta de ir, o que ela gosta de comer, o que ela não gosta, como que ela gosta, de que horário que ela gosta de dormir, que horário que não. Quanto mais nós conhecemos uma pessoa, mais nós sabemos sobre a vida íntima dela. E é isso que Deus quer para mim e para você. Quanto mais conhecemos uma pessoa, mais sabemos sobre ela. Nós sabemos dos seus gostos, das suas vontades. Se eu só conheço a irmã Fernanda, eu não tenho assim, um conhecimento assim, né? Não sou mais íntima. Eu não conheço muita coisa. Eu conheço ela daqui da igreja, né? Agora começa a conviver com a pessoa, você vai assim, descobrindo mais coisas. Você vai vendo aquilo que a pessoa gosta, o que ela não gosta, como que ela é, como que não é, se ela é uma pessoa mais calma, se ela é uma pessoa um pouquinho mais estourada, não é assim? Porque você vê a pessoa só assim, eu conheço, mas a palavra diz que não basta somente conhecer. Nós temos que prosseguir. E quando eu prossigo em conhecer alguém, eu descubro muitas coisas. E para nós descobrir, aleluia, as grandezas que estão escondidas em Deus, eu preciso aprofundar no conhecimento da palavra. E assim é a vida cristã. Aleluia. Tem pessoas que às vezes nós conhecemos já há anos, mas conhecemos, né? Pessoas que nós conhecemos há anos, e sempre é do mesmo jeitinho, né? Pessoas que servem a Deus há anos, mas sempre do mesmo jeitinho. Você não vê assim uma mudança, você não vê aquela pessoa, por exemplo, né, há anos, a pessoa passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, do mesmo jeitinho, ela entra na igreja, ela senta no banco e vai embora para casa. Você passar anos sem ver ela, você vai ver, ela está do mesmo jeitinho. Ela vem para a igreja, senta no banco, quietinho ali, adora ali quietinho, vai embora para casa. E Deus não quer somente isso de nós, igreja. Deus quer que eu vou crescendo, vou aprofundando. Quando eu vou aprofundando no conhecimento, eu conheci a Deus, eu estou aprofundando, eu conheci a Deus, eu sentei na cadeira da igreja, me batizei, daqui a pouco eu já estou cheia do Espírito Santo, eu já fui batizada em dons de língua, eu já estou ali profetizando, eu já estou ali orando para alguém, eu já estou com ministério, eu já estou num grupo de louvor, eu já estou cuidando das crianças, eu já estou ali fazendo visita e assim por diante. Porque eu estou conhecendo mais e mais. Né? Para conhecer, tem que aprofundar. Tem que aprofundar.
Se não aprofundar, eu fico sempre do mesmo jeitinho. Não muda. Você vê a pessoa ali, está do mesmo jeitinho. Ela está adorando a Deus, glória a Deus está. Mas Deus quer um conhecimento a mais. Né? Ele quer que nós nos aprofundamos a mais no conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele quer tornar-se mais íntimo. Mais íntimo, igreja. Quando é interessante observarmos que o fato de conhecermos alguém pode nos deixar a um passo. Né? Quando você conhece alguém, uma pessoa, e vai se tornando em conhecer mais, eu quero conhecer mais você. Você vai conhecendo ali mais, vai tendo uma intimidade, não vai? Vai passando a ter aquela intimidade que você não tinha quando você conheceu. Porque você foi conhecendo, aprofundando ali no conhecimento. E assim é a nossa vida com Deus. A palavra de Deus diz aqui, o livro de Gênesis 3, 8 e 13, do 8 ao 13, a palavra diz assim, relata a queda do homem. E é impressionante a gente ver, igreja. É Deus procurar por Adão e não encontrar. Deus chegava ali todos os dias, na viração do dia, e todos os dias estava Adão ali. E Deus chegou num determinado dia, e Deus procurou Adão. Engraçado, né? Quando Deus chegava ali, Adão já estava ali pronto. Agora chegou o momento que Deus chegou ali, Adão estava escondido. Deus sabia, não, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabia onde Adão estava, mas Ele chegou naquele momento, Ele não viu. Adão estava escondido, porque o pecado escondeu o homem, o ser humano de Deus, né? O pecado esconde o homem de Deus. Você já prestou atenção quando uma pessoa está firme na casa do Senhor? Se ela dá um desvio, você já viu que ela fica se escondendo de você? Ela não atende o telefone seu direito mais. Ela não quer que você vá nem na casa dela. Ela começa a fugir. Porque não está bem. Porque quando está bem, ela quer você perto dela. Ela quer ouvir você falar com ela. E é da mesma maneira foi com Adão quando Deus chega ali. A Bíblia diz que Adão se escondeu. Né? A palavra diz que Adão se escondeu. Gênesis 3, do 8 ao 13. A Bíblia diz assim, né, o irmão colocou lá, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Se esconderam. E a palavra de Deus diz aqui, igreja, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, eles esconderam o homem e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores. E aqui nós podemos observar que Adão, ele era tão íntimo de Deus, que a Bíblia diz assim, que ouviram a voz do Senhor. Eles ouviram a voz do Senhor, que caminhava entre o jardim. Eles ouviram os passos de Deus que estava caminhando ali. E a Bíblia diz que eles se esconderam. Quando Deus falou, Adão, onde tu está? Ele já estava escondido. Engraçado isso. Porque quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos aqui que ele sabia. Ele conhecia Deus tão de perto, ele tinha tanta intimidade com o Pai,
que ele conhecia até o barulho quando ele chegava ali no jardim. Você sabia que Deus conhece? Deus conhece quando nós deitamos, a Bíblia fala, quando nós dormimos, quando nós levantamos. Deus conhece, Deus sabe até o nosso barulho, conforme nós viramos na cama, conforme nós respiramos. Deus sabe tudo. A palavra vai dizendo, igreja, que Adão, ele era íntimo de Deus, que ele conhecia de perto e sabia como era o modo que o Senhor andava. Ele sabia que era Deus que estava chegando naquele momento. Pelos passos de uma pessoa, você sabe quem está chegando em casa, não é assim? Pelo menos as mães, né? A gente que é mãe, a gente sabe qual filho que está chegando em casa pelo barulho, né? Sabia? Eu sou assim. Pelo barulho do portão ou da porta que abriu e fechou, eu sei quem está entrando em casa, igreja. Eu tenho 3 filhos, né? Abençoado. Eu sei. Eu sei quando é meu marido que chegou, eu sei quando é meus filhos que chegaram. Pelo barulho que faz no portão ou na porta. A gente já sabe, até não precisa nem falar. Porque se falar pela voz, você já sabe. Mas só pelo barulho dos pés, do andar, da batida, do jeito que fechou a porta, você já sabe, não é assim? Quem chegou em casa. Você não sabe, você já não dá para você conhecer quando é a Isabela ou o Charles? Então, é assim. Pelo barulho da porta do banheiro, você sabe quem entrou, quem saiu no banheiro? Dos seus filhos, sabia? E Adão era tão íntimo. Por que nós sabemos assim? Porque nós somos íntimos dos nossos filhos. Nós somos íntimos do nosso esposo. Então, nós sabemos o barulho. Pelo barulho, nós já sabemos quem é. É o Alexandre, eu já falo, é a Xanda, é o Adriano. Entendeu? Pelo barulho, eu já sei quem chegou. E Adão era tão íntimo de Deus, que pelo barulho dos pés ali, do seu caminhar, aleluia, ele sabia que o Senhor tinha chegado ali. E a Bíblia diz que ele se escondeu. A intimidade, igreja. Nós estamos falando aqui de ser íntimo, de ter intimidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas como é que eu vou ser íntimo de alguém se eu não conversar? Né? Como que você vai ser íntimo de alguém se você não ter um diálogo, não conversar, igreja? Não existe intimidade sem diálogo. Para mim ter uma intimidade com alguém, eu tenho que ter diálogo. Porque daí eu vou conhecer aquela pessoa de verdade. Né? Eu vou passar a conhecer o diálogo. Por isso que hoje, né? A maioria dos casamentos hoje não vão para frente. Você já prestou atenção? Dos adolescentes? Porque hoje não se namora mais, né? Eu lembro do Sila Malafaia que falava muito isso há uns tempos atrás. Porque hoje um namoro é beijo, 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 que eu não sei de onde que beija tanto. Dependendo, né, dos garotos por aí com as meninas. Que não sabe conversar, sentar do lado do outro e conversar. Né? Eu nunca vi a garra-garra dos meus filhos, que são todos casados já. Minha filha, meu filho mais velho, meu que vai fazer 44 anos, já tem 18 anos de casado. Nunca vi. Mas tem casal de namorado que dá medo. Não tem nem respeito, né? E morde aqui, morde lá, e põe lá, não sabe? Você olha aquilo, que conhecimento do quê? Que conhecimento que ele está tendo com aquela pessoa? Não conversa. A intimidade vem de conversar. Você só vai conhecer uma pessoa através do diálogo. Comece a conversar com ela, ela vai contar muita coisa para você, você vai contar muita coisa para ele. É um diálogo, você vai vendo o que ele gosta, o que ela não gosta, e assim por diante. O diálogo. Deus é assim.
primeiro passo é o diálogo. Será que nós temos tido esse diálogo com o Pai? Nós conhecemos um Deus que está lá longe, né? Um Deus de ouvir falar, como se diz, né? Deus tem que ser conhecido com diálogo. Eu tenho que conversar, igual eu estou conversando com um amigo. Eu tenho que contar a minha fraqueza para ele. Ele sabe da minha fraqueza, dos meus problemas, da minha ansiedade, de tudo. Mas eu tenho que contar para ele: Pai, hoje eu acordei triste. Pai, o que está acontecendo, Senhor? Né? Eu tenho que dialogar com o Pai. Ele vai trazer também a resposta para mim daquilo que eu preciso. Então, o primeiro passo, igreja, é o diálogo. Né? Muitas pessoas têm tentado conhecer a Deus pelo lado errado. Né? Ninguém inicia um relacionamento sem antes haver um diálogo. Eu chego aqui, já vou abraçando, né? Um abraçando o outro aí, estou namorando fulano, mas você nem conversou com ele, está namorando por quê? Só porque você deu um beijo nele ali, você está namorando ele. Tem que ter um diálogo. Como é que você chama? Você é bonito, você é bonita. Gostei de você. Não é assim? Tem que ter um diálogo primeiro. Então, igreja, nós vemos aqui que para iniciar um relacionamento, tem que ter um diálogo. Com Deus é do mesmo modo. A Bíblia diz que Ele é simples. E Ele é pessoal. A Bíblia fala que Ele é espírito, mas Ele ouve, Ele chora, Ele sente o que você sente. Deus sente o que você sente. A Bíblia diz que quando Ele encontra com aquela mulher que estava levando o seu filho, o único filho, para ser enterrado, a Bíblia diz que Ele chorou. Lá em Lázaro, quando Lázaro morreu, a Bíblia diz que Ele chorou. Ele sente, Ele se comove com a minha situação e com a sua. Deus não é um Deus que não está nem aí. Ele se comove com a minha e a sua situação. E como que nós vamos, né, ter esse diálogo? Porque ele é um ser pessoal. A Bíblia fala que a oração é uma forma infalível de nós dialogar com Deus. Como que eu vou dialogar com Deus? A oração. Eu passo a semana inteira sem orar. Eu passei a semana inteira sem ter um diálogo com meu Pai. Você consegue ficar o dia inteiro dentro da sua casa sem dialogar com alguém, igreja? É muito ruim, né? É muito ruim, você não consegue. Agora com o Pai. Eu conheço um Deus que está lá, eu só busco Ele a hora que eu preciso. Como se fosse, né, um curativo, um band-aid. Na hora que eu estou machucado, eu falo: Deus, o Senhor precisa me fazer tal coisa. O Senhor precisa resolver esse problema. Mas a hora que está tudo bem, eu posso falar: Senhor, muito obrigado. Né, que a irmã Ana Luzia falou, né, nós viemos aqui agradecer, né, irmã? Muito obrigado, Senhor, por mais uma semana, Pai, que o Senhor guardou as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esta semana, que o Senhor guardou a nossa família. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma semana, e nós não recebemos o telefonema de ninguém, dos nossos entes queridos, que estão doentes, o faleceu. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo pão de cada dia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem colocado todos os dias o alimento na nossa mesa. Então, é conversar com o Pai. Né? Conversar com Ele, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A oração, igreja. Jeremias 33:2 fala, é a palavra que eu disse, né? Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O segundo passo, o primeiro é o diálogo. O segundo, quando eu tenho um diálogo, eu me relaciono. Eu tenho um bom relacionamento com meus filhos, porque eu tenho um diálogo com meus filhos. Eu tenho um bom relacionamento com o irmão Édipo, porque sempre nós temos um diálogo. Eu tenho um bom relacionamento.
Eu tenho um bom relacionamento com a irmã Ana Luzia, com a irmã Fernanda e assim por diante. Por quê? Porque sempre estamos conversando. Amém? Então, relacionamento. Louvado seja o nome do Senhor. Para que um laço afetivo entre duas ou mais pessoas se mantenham, tem que haver um relacionamento, uma conservação de amizade, um laço de amizade, né? Deus chama de amigo, né? Ele chama de amigo. Amigo é amigo, gente. Amigo é aquele que você até confia de contar para ele algumas coisas que você não conta para aquele que você conhece só. Eu só conheço o irmão Roberto, mas o Adriano é meu amigo. É aquele que eu confio. Aquele que eu já conto mais algumas coisas que eu não conto para o irmão Roberto, que eu conheço. Sabia? Então a palavra de Deus diz relacionamento. Enoque andou sempre em comunhão com Deus. Em um dia, desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Gênesis 5, 24. A intimidade, igreja. Andava com Deus. E por que eu não ando com Deus? Eu tenho que andar com Deus. O meu deitar é Deus, o meu levantar é Deus, o meu dia a dia é Deus. Por isso que a palavra diz, né? Quando a palavra diz lá, orar sem cessar, ninguém consegue passar o dia orando, não existe. Você trabalha, você estuda, você está, né? Mas a nossa mente, ela está ligada no Pai. Então, quando vem ali, né, um momento ali que você precisa ali usar uma oração ou uma palavra, a mente está ligada no Pai. Você abriu a boca, é Deus que coloca a palavra. Sabia, igreja? Você pode estar conversando, estar no meio dos seus amigos ali, do trabalho. Ali, quem olha, você é uma pessoa normal. A impressão, olhando em todos, uma impressão que é todos iguais. Mas ali tem pessoas que professam Jesus, outros que professam o espiritismo, o catolicismo, alguns que nem creem em nada. Todos trabalhando junto. Então, você olhando ali, aparentemente, parece todos normal. Mas quando vem uma situação, aquele que conhece e tem uma intimidade com Deus, aleluia, na hora da necessidade, ele abre a boca e todos se calam. Porque a sabedoria vem de Deus. Aqueles que são íntimos de Deus, quando ele abre a boca, não precisa ter leitura. Eu conheço pessoas que não têm leitura nenhuma, que pegava a Bíblia, né? Pega ainda, porque está viva ainda a irmã Lourdes. Ela pegava a Bíblia de ponta cabeça. Virava assim, todo mundo lendo a Bíblia, e ela estava com a dela até de ponta cabeça. Para ela, ela não tinha noção o que era letra de pé ou de virado ao contrário. Mas quando aquela neguinha abria a boca, como diz, né? Deus enchia. Até arrepia de falar. Deus usava de uma tal maneira. A sabedoria do homem vem de Deus. Vem da intimidade. Sabia? É bonito você falar um monte de palavras bonitas, né? Eu vou dizer que eu queria ser uma pessoa muito, né, bem estudada para falar umas palavras difíceis aqui. Eu não sou, eu sou uma pessoa que eu sou muito contente com a maneira que eu sou, sabia? Eu não, se não, ai, por que eu não estudei? Por quê, sabe? Eu não sou assim. Eu agradeço a Deus com o que Deus me deu. Se eu tenho esse grau de estudo só, vim lá do meio do mato, e Deus tem me capacitado, é Deus que me capacita. Eu não vou ficar falando, mas por que eu não estudei? Porque não, do jeito que eu sou, no momento que Deus precisa usar, Ele usa. É do jeito que você é. Agora você precisa, eu e você, nós precisamos ser íntimo de Deus. Nós precisamos ter diálogo, nós precisamos ter um relacionamento. Quando eu tenho relacionamento com o Pai,
na hora que eu precisar, o Senhor vai colocar a palavra na minha boca. Se nós não tiver com Deus um relacionamento, nunca nós vamos ter intimidade, igreja. Se você não tem um diálogo com Deus, você não vai ter um relacionamento com Deus. Se você não tiver um relacionamento, nunca você vai ser íntimo dele. Sabia? Nós não vamos ser íntimo, nós não vamos ter aquela intimidade com o Pai. A intimidade vem do diálogo, do relacionamento, e daí sim vem a intimidade. Se não tivermos intimidade, nunca nós vamos conhecer a Deus de verdade. Todo mundo fala, eu conheço a Deus. Mas sabe, você conhecer a Deus, naquele momento ali, que não tem mais ninguém, não tem mais recurso, o médico já deu a última palavra, mas você conhece, aleluia, o Deus Todo-Poderoso, e você olha para cima e fala, Pai, eu sei que o Senhor existe. E você não entra em pânico. Sabia? Você não entra em pânico, porque você conhece Ele. Você é íntima dEle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nunca iremos conhecer o Deus de verdade se nós não tivermos a intimidade. Glória a Deus. Para ter essa intimidade, nós temos que falar com Ele todos os dias. Nós temos que estar na presença dEle todos os dias. Você já viu a intimidade que nós temos com o celular? Gente, que coisa, não? Vamos ser sinceros, né? Você já viu a intimidade que nós temos com o bendito celular? É impressionante, estou falando de mim também. Quando não tinha, até uns 5 anos para trás, eu nunca tive celular. Acho que faz uns 5 anos que eu tenho, se fizer. Acho que é isso mesmo. Eu não tinha celular. Depois que você pega o celular, você vai ficando tão íntima dele ali, que você não consegue ficar sem ele. Você esquece ele, você volta até buscar. Se você sai de casa, dependendo. Sabia? Se você esquece ele na casa de um parente, você volta a buscar. Porque você está tão íntima ali dos contatos, ali das conversas, que você não consegue ficar sem. Ué, mas alguém pode ligar para o telefone da esposa. Mas não, eu quero buscar o meu. Não é assim? Intimidade, nós estamos muito íntimos do celular. E às vezes nós estamos mais íntimos do celular do que de Deus. Porque quantas vezes nós temos falado no celular, quantas vezes nós temos falado com Deus. Igreja, eu peço perdão a Deus pela minha vida também. Porque nós estamos muito íntimos do celular. Sabia? E nós precisamos ser mais íntimos do Pai. Nós precisamos ser mais íntimos de Deus. Intimidade. Jó 42:5. A palavra diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Porque agora os meus próprios olhos vê. Olha lá. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Eu tinha ouvido falar de Deus, que Deus era bom mesmo. Né? Eu tinha ouvido falar de Deus, que Deus abençoa, né? Que Deus abre portas de emprego, que Deus cura, que Deus liberta. Mas agora meus olhos estão vendo, eu vi Deus curar. Eu sei que Deus cura, quando eu abro a minha boca e libero uma palavra, Deus cura, Deus liberta, porque o nome dele é poderoso. Então Jó passou por tudo que ele passou. Ele falou, agora eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Agora eu vi
com os meus olhos, eu contemplo com meus olhos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui está falando da intimidade. A intimidade é um ponto mais alto de um relacionamento, pois ela traz certas permissões de liberdade, não é assim? Uma intimidade, ela dá condições de liberdade. Você tem, quando você é íntimo, você está namorando, você fica noiva, você já tem uma intimidade diferente. Quando você namora uma coisa, quando está noivo já é outro, está chegando para casar, casou, é outra intimidade. Não é assim? Mesma coisa com Deus. É os 3 passos. Agora veio na minha mente aqui, igreja, ó. Quando você conhece uma pessoa, você conhece, tem um diálogo com ela. Primeiro. O segundo, o relacionamento. Você começa a relacionar com ela, não é assim? Estou namorando, estou me relacionando, namorando. Depois você já já vem o noivado e o casamento. Já é diferente, já passa a ser íntimo. Casou, já passa a ser íntimo, já é intimidade. Com Deus, a mesma coisa. Eu tenho um diálogo, eu conheci Deus, eu tenho um diálogo e passo a ter um relacionamento e uma intimidade. Glória a Deus, igreja. Eu passo a ter uma intimidade com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A intimidade é um ponto mais alto do relacionamento, pois ela traz certas permissões de liberdade com as quais podemos nos tornar parte quase física uma da outra. É assim a intimidade. A intimidade com Deus. Igreja, sabe a intimidade com o Pai, com o Criador? Glória a Deus. Não dá para conhecer a Deus somente pelo diálogo ou pelo relacionamento só. É necessário ter a intimidade com Ele. A Bíblia diz que Moisés, ele foi claro com Deus em um diálogo, que através do relacionamento trouxe intimidade. A Bíblia diz que Moisés era íntimo do Senhor. Moisés tinha uma intimidade com Deus, assim, de falar assim, ó, boca a boca, cara a cara, igreja. Intimidade com o Pai. Eu sou íntima de Deus. Na hora que vem aquela aflição, oh Pai, o Senhor está aqui. Você deita em paz, porque você sabe que Ele está cuidando. A intimidade. E diz a palavra aqui que Moisés, ele era tão íntimo de Deus. Ele tinha, uma intimidade com o Pai, que a Bíblia diz aqui assim nesta palavra, igreja. Moisés foi claro com Deus em um diálogo através do relacionamento, porque ele tinha assim, um relacionamento muito íntimo. Moisés exige a presença de Deus. Ele diz assim, ele teve essa relação devido ao grau de intimidade que ele tinha com Deus. Ele falou assim para Deus, deixa eu ver onde que está aqui. Podendo exigir assim, que Deus o acompanhasse. A Bíblia fala assim que ele, na primeira vez que ele falou com Deus, ele falou desta maneira para Deus. Deus promete enviar seu anjo para guiar e guardar Israel até a terra prometida. Na segunda parte, a Bíblia diz aqui, isso está lá em Êxodo 33, do 1 ao 3, e depois do 15 ao 17. Está escrito esta palavra, igreja. Está desta maneira, eu abreviei algumas coisas aqui para não ler inteiro. Mas a palavra está escrita aqui, que na segunda parte, Moisés, com ousadia de alguém convicto de intimidade, de fé que ele tinha com Deus, ele clama para que vá o próprio Deus na frente do seu povo. Porque Deus disse que ia enviar o seu anjo. Pode ir que eu vou enviar o anjo. Ele falou, se a sua presença não for comigo, conosco, não mande que nós vá. Olha a intimidade que ele tinha com Deus.
Ele queria a presença dele, do Pai. A intimidade. Quem não tem intimidade, não tem como exigir, igreja. Como que você vai exigir alguma coisa de alguém se você não tem uma intimidade com a pessoa? Quando você tem uma intimidade, você tem como exigir. A palavra de Deus diz aqui que Moisés não era santo, ele tinha erros igual eu e você, ele tinha defeitos, né? Ele tinha defeitos igualzinho a nós, ele tinha erros, ele tinha defeito, ele não era um homem santo, mas a Bíblia diz que ele tinha um coração de adorador, ele tinha um coração de alguém que era íntimo do Pai. Não importa a situação que nós encontramos, igreja, não importa a situação que nós estamos vivendo hoje, mas se eu e você ser íntimo do Pai, aleluia, a Bíblia fala que tudo que nós pedimos em nome dEle, Ele fará. Não sei qual é a situação que você precisa, não sei qual é a resposta que você precisa no momento, mas aquele que são íntimo de Deus, aleluia, pode pedir, porque Deus é fiel para fazer, igreja. A Bíblia diz que Moisés, ele não era um homem santo, ele era um homem cheio de defeito, mas ele tinha uma intimidade com o Pai. Qual é o grau de intimidade nossa com Deus? É aquilo que eu disse, né? O pessoal até põe uns band-aid, né? Só busca Deus na hora que fazer um curativo, né? A hora que precisa de um socorro bem presente, na hora da angústia, Ele é mesmo. Mas vamos buscar Ele no momento bom também. Vamos agradecer a Ele na bonança também. Está empregado, glória a Deus, muito obrigado. Está desempregado, glória a Deus, né? Eu não tenho que agradecer, buscar só no momento da dor. Eu sei que Deus pode fazer, agora eu vou buscar Ele. Sabia que muitos de nós vivemos a vida inteira, assim, uma vida assim, como que eu poderia dizer? Uma vida assim, vivendo assim, dias não tão bons, tendo problemas. Sabe por quê que Deus permite? Porque se Ele abençoar, Ele sabe que nós não vamos mais adorar. Sabia? E Ele quer ser adorado, igreja. Então é melhor que nós continue com o pãozinho e a manteiga só para comer, todos os dias, e adorar a Deus, do que eu ter todos os dias o pão e o queijo, o presunto, sei lá o que mais na mesa, e dar as costas para Ele. E Ele sabe, porque a Bíblia diz que Ele conhece, amém? A Bíblia diz que Ele conhece nós. A palavra ainda diz que enganoso é o nosso coração, porque Ele conhece lá dentro. E é melhor eu ter pouco, mas eu permanecer com Deus com alegria. Eu senti prazer de estar na casa de Deus. Eu senti prazer de adorar, de buscar, de glorificar o nome dEle, de acordar todos os dias sendo grata, de comer um prato de comida todos os dias e agradecer, Senhor, muito obrigado por esse alimento, Senhor, do que eu ter um monte, poder ir para o restaurante, ter carro bom e viajar e passear, e Deus está longe. Deus não quer estar longe, igreja. Deus não quer ser um Deus longe. Ori canta lábia chourianda lamanai. Halabia soubia halaxeria da subianai. Ele não quer ser um Deus distante, igreja. Ele quer ser um Deus íntimo. Ele quer ser um Deus íntimo de você e de mim. Deus, nesta noite, Ele diz para mim e para você, eu quero ser íntimo de você, filho. Eu quero ter intimidade com você, amalai se canta, arábia sóbia. Vamos ficar em pé nesta noite, amados, igreja. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Aleluia. Ele é o nosso Pai nesta noite. Hoje é comemorado o Dia dos Pais, né? Que Deus o abençoe. Quem é pai,
Eu queria que quem é pai viesse, ficasse aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Os pais que estão aqui hoje, por favor. Fica aqui, né, meu? Quem é pai, pode ficar aqui na frente. Assim, até longe do outro, se quiser mesmo, só para mim, para nós ver quem é os pais. Eu vou estender as mãos para nós orar. Amém, igreja? Nós vamos orar nesta noite pelos pais. Deus quer ser íntimo de você. Ele é pai também. Aleluia. Tenho certeza que todos nós hoje nos alegramos com a presença dos nossos filhos. Algum chegou de manhã, deu um abraço no pai, outro almoçou junto, né? Eu tenho certeza que todos os pais que estão aqui se alegrou de estar junto com seu filho. Deus se alegra de estar com você, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, aqui está diante da tua santa presença os pais nesta noite. Que o Senhor venha abençoar, Pai amado, cada pai. Que o Senhor venha multiplicar os anos de vida na terra, com saúde, com paz, com sabedoria. Pai querido, que o Senhor venha acrescentar a fé no coração desses pais, para que eles venham, Pai querido, cada dia ser íntimo do Senhor. Abençoa eles, ó Pai amado. Pai querido, que o Senhor venha, Pai, abençoando do alto os céus nesta noite, cada pai aqui presente. Senhor, dando a eles sabedoria para cuidar dos seus filhos, sabedoria para ensinar, Pai querido, nos caminhos do Senhor. Oh Deus amado, sabedoria como um sacerdote dentro da sua casa. Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu libero nesta noite, Pai, esta palavra sobre a vida deles, palavra de bênção, em nome de Jesus, Pai. Pai querido, e na vida da igreja. Senhor, nós liberamos nesta noite, Pai, esta palavra de intimidade, palavra, Pai querido, que nós precisamos cada dia, Pai, ser íntimo do nosso Pai. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa cada família que veio aqui nesta noite, abençoa as nossas crianças, guarda as nossas crianças, guarda, Senhor, os nossos jovens, guarda, Senhor, os anciões, Senhor amado, aqueles que não podem estar na tua casa. Pai querido, por causa, Senhor, desta pandemia, Deus, nós oramos nesta noite, Deus, entregando a Ti a Tua igreja, entregando a Ti aqueles que estão a caminho desta casa, para o próximo culto, entregando a Ti, Senhor, aquele que desanimou, aquele pai, Senhor, que passou por luta nesta quarentena e desanimou de estar na Tua presença, que ele venha ser despertado como pai, como mãe, Senhor, desperta, Senhor, a tua igreja. Senhor, traz saúde nesta noite, traz renovo espiritual. Guarda, Senhor, aqueles que estão aqui nesta noite, leva em paz para os seus lares, debaixo da tua proteção santa, em nome de Jesus Cristo. Senhor, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, continue abençoando, que seja uma semana, Pai, para a tua igreja, para o teu povo, que tem chamado pelo teu nome, seja uma semana de vitória, uma semana de proteção. Deus, guarda, Senhor, o teu povo, livra o teu povo, Pai, desta enfermidade, livra o teu povo deste mal que tem afligido, Pai amado. Senhor, guarda, Senhor. Abre porta para aquele que precisa. Sustenta, Pai. Traz o pão de cada dia na mesa dos seus filhos, Pai amado. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos por esse dia, Pai. Dia 9 de agosto de 2020. Senhor, muito obrigado por esse domingo. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, Pai amado. E por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Em nome de Jesus.